E aí, pessoal? Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Cá estamos nós aqui em mais um Boteco World of Darkness, que é um local que a gente faz botecagem para bater bate-papo, trocar ideia bem descompromissada sobre os jogos de Mundo das Trevas, quinta edição. Não se assustem, hoje estaremos novamente conversando sobre Lobisomem Apocalipse. Era a vez de Caçador, contudo, eu e a Vivi hoje estamos gravando em pleno carnaval. E nem todo mundo daqui, dos comentaristas do Boteco, estava disposto a gravar durante o carnaval. Eu que não curto muito o carnaval e a Vivi estava com outras programações. Então, éramos nós dois as pessoas disponíveis para continuar com as gravações. Então a gente pensou, bora trazer aí o lobisomem, que seria logo depois, e aí inverte a posição para caçador. Ou seja, semana que vem vai ser a continuidade do caçador e a gente aparece aqui com as figuras que normalmente conversam sobre Caçadora Revanche. Então não se assuste, hoje é novamente dia de lobbies, homem, lobbies mulher, lobbies qualquer coisa que você queira que seja. Né, Vivi? Gente, eu sou daquelas que já gostei muito de ir em bloquinho, mas com esse calor e a idade chegando, não aguento. Eu prefiro transformar o carnaval em maratona de RPG, né? E, tipo, o único dia de folguinha que não tem mesa porque não colocaram uma explicação em um boteco. É verdade. E isso porque já saiu gente daqui de casa porque estávamos falando de RPG. Então, gente, cada um curte seu carnaval ou não curte o carnaval, faz outra coisa, usa o termo que quiser. E o importante é ser feliz e quando dá a gente descansar. Exatamente. Olha, o carnaval pode ser curtido até jogando RPG. Não deixa de ser carnaval. Você Não tá deixa mesmo, curtindo. gente. Com E, pô, certeza. qual a chance do povo que trabalha ter folga numa Né? segunda-feira, né? Exato. Então, tipo, dá pra virar a noite jogando pra quem aguenta fazer isso ainda. Porque É verdade. Então, eu e a Vivi, na nossa festa de carnaval aqui, vamos retornar às nossas conversas sobre Lobisomem Apocalipse no tema que nós iniciamos da última vez, que é Encontrando a Umbra. E como era um conteúdo extenso, decidimos dividir em duas partes. E a segunda parte vai começar a partir das mecânicas da Umbra. Então, senta aí que eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá. As regras para interagir com a Umbra são deliberadamente impressionistas. Para habilitar o narrador a habilidade para usá-la tão literalmente ou tão metaforicamente quanto qualquer dada cena que demanda. No geral, embora os lobisomens sejam familiarizados com a Umbra, eles não devem ser capazes de confiar implicitamente na Umbra. O que se aplica em um espaço pode não se aplicar em outro. E o que mantém você aqui vivo pode levar você à morte lá. Contudo, o que é quase universal é que há sempre um custo para manter-se vivo. A Umbra é um lugar perigoso, e o fedor de humano, metade do que compõe um garou, pode atrair espíritos curiosos, odiosos e até agressivos, e pressionar outros para longe. Certos lugares podem parecer mais plácidos, mas arruinar a fúria ou a vitalidade dos intrusos. E sempre há o risco de se perder, pois navegar pode demandar um teste de ocultismo ou sabedoria. Eu quero marcar isso aqui, ó. Pois navegar pode demandar um teste de ocultismo ou sabedoria ao invés de sobrevivência ou manha. O uso do ritual Passagem de Sombra habilita as matilhas de Garou entrarem e saírem da Umbra. Os dons e os rituais funcionam como no mundo físico, a menos que do contrário estabelecido, enquanto Hélios e Luna se levantam um atrás dos outros com o Sol e a Lua, respectivamente. Entretanto, o mundo brilha mais do que o primeiro no lado umbral da película. Enquanto na Umbra um garou não requer comida ou bebida alguma, olha só que informação interessante, sustentando-se ao invés da sua forma espiritual através da força pura de vontade, em adição a quaisquer outros perigos, cada cena gasta na Umbra após a primeira requer o dispêndio de um de força de vontade.
vontade. O Garou sofre um nível de dano agravado de vitalidade, enquanto o corpo dele começa a murchar e desaparecer. Os lobisomens que morrem dessa forma às vezes retornam com os requisitos famintos. Eu só quero dizer o seguinte, com essas mecânicas aqui explícitas nesse texto, eu só digo o seguinte, sinto muito pra galera que gostava de montar um kitnet na Umbra, tá? Não dá mais não. Gente, a Umbra já não era parquinho. Agora a gente tem regras que reforçam isso. Quem mandou os lobisomens aprontarem o que aprontaram? Mana do céu, imagina tu ficar gastando por turno, deixa eu ver aqui só que após a primeira cena por cena, ainda assim a cada cena não é coisa tão longeva assim, você gastar um ponto de força de vontade. Personagens que tenham 5 ou até 4 pontos de força de vontade não vai passar mais do que o quê? 6 horas? 7 horas? Nossa senhora. Isso se você contando o tempo humano ainda, porque lá dentro o negócio pode ser, tipo, né, o humano não, o tempo que se passa aqui na Terra, vamos colocar assim, enquanto não tem um termo específico do cenário para o mundo real. Mas é aquela coisa, fugas, as coisas precisam ser muito bem pensadas, né? A Umbra parece que agora nessa edição ela tem um peso que não era tão fácil perceber na outra. Precisava de uma linguagem assim, porque a gente fala os jogadores, os narradores, né? Mas precisava de uma linguagem mais clara assim para ajudar a gente e guiar quem está chegando agora com essa Umbra, né? Porque é de se pensar. Sim. Ainda mais quando força de vontade te ajuda em rolagem de dado. E outra coisa importante que eu chamei a atenção e é importante a gente reforçar. Além de você ter o gasto de força de vontade para permanecer durante uma cena inteira, o seu deslocar na Umbra demanda testes. E não é só de sobrevivência humana. É de, deixa eu só confirmar aqui que eu li ainda agora, é de ocultismo ou sabedoria. Ou seja, se você meter a cara de querer andar de qualquer jeito e fracassar nesses testes, você vai se perder. E se perdendo, retornar para o mundo carnal pode ser algo muito difícil. Nossa, Uau! se separar da matilha é um negócio assim, gente, é o inóspito que é para se descobrir, né? Para você ter a experiência de conhecer a Umbra, você ser um jogador antigo, de conhecer a Umbra nessa versão nova, e para quem está chegando agora no cenário, conhecer o que é esse mundo espiritual de tantas possibilidades, conhecimentos e perigos do lobisomem. Sim. E Vivi, também quero chamar uma atenção. Nessa edição de Lobisomem, é constantemente dito que a Umbra já não é tão amigável como já foi observado em edições anteriores. Que a Umbra ela é um ambiente agressivo por si só, além dos próprios espíritos serem atraídos para promover algum dano, seja espiritual ou físico, no Garou. Só que, além da descrição, esse trecho traz mecânicas. E isso é importantíssimo para fazer valer o que a narrativa está indicando. Porque sem as mecânicas, vira só uma vontade das pessoas que estão jogando de botar em cena ou não essas dificuldades. Aqui tem mecânica. E aí o narrador precisa observar isso para que ele possa colocar em prática e de fato deixar os personagens não confortáveis. Essa palavra, eles não podem ficar confortáveis na Umbra, porque o ambiente é adverso, é agressivo e essas mecânicas ajudam a fazer isso se tornar tangível em termos de jogo, né, Vivi? Tipo, dão uma chance, assim, que, né, tipo, valorizam papéis que chegam no jogo de lobisomem e antigamente não eram tão valorizados, que é o Garou que consegue negociar, o Garou que, tipo, a gente vê dos dons, né, que você pode ter, são dons de lembrar acordos do passado. Então, aquele Garou que não é tanto direto para a violência, porque é possível você ter, e mesmo assim ele saber lutar,
todo garoto é um guerreiro, ele tem um papel ali de destaque, porque ele vai ser necessário para o grupo. Então, é mais um motivo para você entender que é um jogo coletivo, você precisa você não necessariamente ter um de cada, mas vocês precisam de abordagens diferentes de personagem para fazer esse cenário mais interessante e sobreviver essa demanda. Claro, gente, nada impede que na sua mesa você faça que não haja contato espiritual, não se interesse. Isso não impede. Mas, né, quando a gente está botecando aqui, a gente fala o que o livro sugere. O que o livro está falando ali e o que ele nem... Aqui, pelo menos, está fazendo lógica. A gente sabe que tem falhas, mas que faz lógica ter no cenário. Tipo, faz lógica você gastar força de vontade para ficar num lugar que não te quer, que talvez você não queira ficar. Mas para salvar a Gaia, o que resta de Gaia, ou o seu pedacinho de terra ali, aquele pedaço onde a membrana é mais fina, é importante. Salvar um companheiro ou algum humano que é importante para você. Porque lembrando que lobisomem também depende da humanidade para surgir, galera. A proposta dessa quinta edição é do tipo... Você depende porque você não sabe de onde vai vir um novo lobisomem. Não, posso fazer que só nasce lobisomem de lobisomem? Pode. Porque é uma das sugestões que estão ali falando de linhagens. Mas não é toda a possibilidade que o livro te dá. Então, por isso que é importante, mais uma vez, converse o quanto seu grupo quer entrar, quanto aquelas pessoas estão dispostas e quanto você, pessoa que narra, está disposta a investir nesse mundo espiritual, que ainda tem pouco material. Talvez saia mais alguma coisa nessa proposta de livro da Wyrm que vai sair, né? Talvez ali a gente consiga, tomara que a gente consiga alguma coisa mais palpável, pelo menos dos territórios totalmente inóspitos, ou inóspitos da Umbra, onde a gente entra sem perceber, para dar a sutileza. E não é em todo lugar que a gente vai. O Mundo das Trevas se baseia um bom tanto na nossa realidade, com essa quinta edição. Não é todo lugar que você vai que você percebe que você não não quisto. Infelizmente. E você poder pôr isso no lobisomem na sua Umbra. Então, torcer para sair um material legal, porque a gente só consegue torcer mesmo. Muito bom. Vamos então avançar aqui no conteúdo. Deixa eu dar aqui uma ampliada. Agora a gente vai falar da película, que é a barreira entre os mundos. Separando o mundo físico do mundo espiritual está a película, variadamente descrita como qualquer coisa de uma força metafísica invisível a uma membrana tangível, a depender de onde o indivíduo encontra a barreira. Nessa era de apocalipse, a película ficou rígida e até impermeável em alguns lugares, uma separação completa entre o mundo físico e a Umbra. Nesses dias, cruzar a película e encontrar na Umbra requer grande sacrifício pessoal e espiritual, com a observação do comportamento de ritual e frequentemente a participação da matilha inteira de alguém. Alternativamente, o acesso pode ocorrer em um lugar no mundo onde a fronteira é consistentemente fraca ou porosa, tal como acontece em um cairn. Note que o inverso não parece ser verdadeiro. Deslocar-se do mundo espiritual para o mundo físico ainda é possível, e muitos locais de deterioração no mundo são na realidade manifestações de energia espiritual, ou até eles mesmos espíritos hostis em busca de hospedeiros físicos para possuir, emergindo lá na Umbra. Tal deterioração espiritual é um tipo de profecia autogratificante, algo que causa a desolação, o desequilíbrio entrópico no seu despertar que promove a desolação, e um efeito doente fica mais doente, que ocorre como ambientes fétidos que ficam mais e mais tóxicos. Eu consigo dizer a você o porquê da película... Essa aqui é uma frase como se fosse um personagem, viu, gente? Eu consigo dizer a você o porquê da película ser mais difícil de atravessar agora do que nunca. Esta é a Weaver. As aranhas padrão estão costurando pequenos fragmentos do lado das regiões selvagens e espirituais. Você acha que está ruim agora e que vai ficar pior. A Weaver vai ter ela selada bem apertada e o mundo espiritual vai se desprender do mundo físico como uma casca velha. E provavelmente também secar e desmoronar como uma casca velha.
E o nome do personagem é Duas Línguas Rochosas, que é um filodox roedor de ossos. E quem está lá fora? Alguns espiritualistas não garou, místicos e outras criaturas sobrenaturais podem ter desenvolvido seus próprios e mais esotéricos métodos de atravessar para a Umbra. Olha só que interessante. Não é só os Garou, ele está deixando aqui nesse pequeno trechinho dizendo que outras criaturas podem conseguir atravessar a película. Continuando. Alguns contornam a película inteiramente ao viajar para o mundo espiritual nos sonhos. Olha, nos sonhos. E aí tem uma Tem camada. uma dica de changeling aí? É. Outros dependem de um espírito para abrir uma brecha para eles. Alguns ocultistas humanos, falando de magos, projetam seus espíritos enquanto seus corpos permanecem no mundo físico, ao passo que os servos da Wyrm podem empregar rituais sombrios ou implementos cruéis para rasgar a película na sua maior espessura. As matilhas de lobisomens podem bem vir a cruzar com tais indivíduos nas suas viagens, e assim pode seguir o primeiro encontro entre um lobisomem recentemente transformado e as várias criaturas espreitando nos espaços sombrios do mundo espiritual. Contudo, em quase todo caso, esses intrusos umbrais não estão percebendo as mesmas coisas que os Garou percebem. Ambos podem descrever suas experiências no mundo espiritual, mas a Umbra, como uma perspectiva, um fenômeno e até um lugar, é único para os lobisomens. Olha só que interessante, pessoal. Aqui tem duas coisas que vale a pena ser comentadas. A primeira é a questão de partes da Umbra não serem possíveis ou difíceis de ser acessadas em função da película estar enrijecida ou impermeável. Quer dizer que em determinados lugares há uma influência que está dificultando esse acesso. E aí naquela fala de um personagem filodoxo roedor de ossos, diz que, na perspectiva dele, pode ser a Weaver tecendo a sua teia, dificultando e enrijecendo a passagem da película. A película ali poderia ser fina, por exemplo, já dissemos anteriormente que no Caerne a película é fina. Afinal de contas, o ambiente natural é propício para garantir que a película seja fina. Mas em ambientes extremamente modificados da sua natural versão, principalmente pelo homem, o homem fazer manufatura de tudo que encontra e começar a solidificar tudo, tipo São Paulo, que é a selva de pedra, a película ali deve ser muito rígida, não estou dizendo impossível de ser atravessada, mas em determinados pontos muito rígida ao ponto de dos Garou não conseguirem atravessar, ou impossível de atravessar. Então, é isso que o texto diz. Então, cabe ao narrador... Desculpa, termina, H. Tá. Então cabe ao narrador julgar quais são os lugares ideais para se atravessar ou não. Aí imagina, em um dado momento, em um dado espaço, os personagens precisarem ter que atravessar e ter que procurar um local para atravessar. Isso por si só dá um plot sensacional. Olha só. Vivi, comenta aí. Não, eu tava pensando aqui, a gente pensa muito no concreto e na Weaver como algo totalmente artificial e construído. Mas, gente, vocês já viram esses parques que eles são construídos por extrema necessidade ambiental? Ali tudo é plantado, calculado e enquadrado para funcionar de um padrão que funcione e seja fácil de manter. O que sobra de wild num lugar onde uma grama vai ser sempre cortada, sabe? Onde tem canteiros determinados, onde você só pode sentar e pisar em determinados caminhos. Então, aquele pouco de vida pode estar ali. Mesmo é um parque, ele é florido, ele tem lugar para as pessoas andarem, brincarem, ele tem uma horta coletiva e talvez o único lugar que você consiga realmente encontrar o wild, que a película seja mais mole, é na horta coletiva. Porque a planta ainda cresce de forma caótica, porque gente, quem faz horta sabe. Tipo, o pé de alface é um saco para crescer, ele precisa de horta, ele precisa do Weaver para crescer. Só que ainda tem a chance da semente crescer mais pro lado, fora do canteiro, ser levada pelo vento. Talvez seja o único lugar que a película é leve e onde tem uma presença humana muito forte, que a gente associa muito com o Weaver. Só que aqueles canteiros sempre podados, com flores sempre floridas, ela não tem tanto wild. Porque aquilo ali é plantado, replantado
cortado e adubado, não pelo ciclo natural de Wyrm entrópica e Wild crescendo, mas pela Weaver, para o padrão de estar sempre lindo para você desfrutar com a sua família, com a sua matilha. Então, a Weaver agora, ela está em todos os cantos onde você tem um controle e o padrão. A força dela é exatamente essa, é empadronizar e congelar ali naquele formato. Por isso que um vampiro, gente, ele é muito mais o Weaver do que o Wyrm. A besta dele pode ser como o Wyrm, porque ele tem o desejo de comer e com baixa humanidade ele vai ficar maligno e tudo mais. Mas o seu lobisomem que sai matando todo mundo também não é maligno com a fúria dele? Uhum. Então é tipo, né? A Wild não consegue fazer mutações terríveis dentro do nosso corpo. Então todas as forças vão ter os lados bons e ruins dela, por isso que a gente já falou acima, que elas são neutras, elas não têm agendas, elas crescem. E no caso é a Weaver aproveitando o encolhimento das outras e expandindo esse território, endurecendo. Onde você tem todo um cronograma do que ser plantado, uma lavoura gigante de soja, gente, que o Wild tem ali, porque você cair um galho, isso é retirado. Uhum. Sabe? Então, dá uma manobra, assim, da película para você quebrar paradigmas da ideia de achar, tipo, olha que campos verdes e maravilhosos, não tem uma grama, porque ele não tem uma graminha, uma erva daninha, porque ele é todo para vaca. É só aquele capim que pode crescer e alimentar a vaca para corte. Então, não é só lugares fechados e que a gente considera como insalubre que vai ter a Weaver e a Wyrm. Elas podem estar em qualquer canto, inclusive onde a gente acha saudável. Quem, pelo menos aqui, o que eu posso falar é o interior de São Paulo. Quem vai para a região de plantação de cana, você vê um mar verde. E depois você vê um mar cinza de cana queimada. Então, dá uma mexida assim na realidade para a gente vir para 2024, 2025, né? A virada do século e tudo mais, que é uma das coisas que eu acho muito interessante. E principalmente na hora que ele fala aqui no livro, que eu acho que é um capítulo, o texto que tira dúvidas que ficaram no passado, e para quem está chegando agora não conhece essas brigas, que era danado do mago, do changeling, gente, do Chapolin Colorado e sua turma dentro da Umbra. Pode estar a galera ali, mas eles não estão na mesma conexão, eles nunca verão a mesma realidade que um lobisomem que tem a sua parte espiritual. Assim, quando sair mago, se ainda se manter a questão de avatar, você nunca, lobisomem, verá o que um avatar vê ali dentro. Ou você nunca verá o que uma verdadeira fei, se manterem os nomes, vem ali dentro. Uma verdadeira fada, um change. Então, do tipo, pode ser fisicamente, se é que pode falar de um mundo físico na Umbra, o mesmo local. Mas as percepções e as camadas vão ser diferentes. E eu acho que é o que deixa cada um mais único. Saírem novas linhas, tipo, deixa cada um mais único ainda. Esse fato de cruzar e não entender o que está acontecendo. Vivi, não é bom quem quer fazer crossover, né? É mais judiado para quem vai fazer crossover. Mas olha, Vivi, eu pessoalmente acho que, em função do que foi estabelecido no Lobisomem Apocalipse e a Umbra que tá ali, eu acho que vão haver modificações significativas tanto em Mago quanto em Changeling, porque são dois jogos que tateiam o outro mundo, vamos chamar assim de outro mundo, que são similares ao que era descrito de Umbra. Claro que eles acessam reinos distintos, mas não tem como ser igual ao como era das edições anteriores. E eu tô curioso para saber como eles vão. Eu tô curioso para saber como é que eles vão delinear isso em Changing ou em Mago. Contudo, isso ainda deverá demorar bastante para acontecer, porque tudo aponta para a Wraith The Oblivion ganhar sua versão ao invés desses dois que a gente citou. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fofocaiada que está rolando gira mais em torno de Wraith do que de Mago ou Changeling, né, Vivi? Não, e eu sou suspeita, gente. É lobisomem na sequência Wraith pra mim. Então eu sou suspeita. Então, muito que gosta de Changeling. Eu tolero o Mago. Mas eu tô muito feliz que saiu o Wraith antes. Que também é uma versão totalmente diferente. Antigamente, essa galera, para lobisomem entender, acessava reinos umbrais, pedaços específicos com caminhos de suas naturezas, né? Vamos ver como esse segundo mundo, como a Haga falou, né? O mundo de outro lado vai ficar. Muita paciência, que a gente sabe que é RPGista de Mundo das Trevas precisa de paciência.
E calma quando sair, porque vai ter coisa que vai irritar a gente, vai ter coisa que a gente vai achar muito boa, vai ter coisa que ninguém gosta e coisa que todo mundo ama. Porque, gente, é gosto, não adianta. Sim. Só não pode merda escrita em sistema de RPG, alusão a crime. O resto a gente consegue discutir. Muito bom. Vamos então avançar aqui no conteúdo. Agora o trecho é Atravessando a Umbra. É aqui mais um comentário de um personagem. Às vezes, a serpente chifruda iluminará você. Vivi, já saiu as versões em português de como ficaram os. Então, eu tô. Alguns já saíram, alguns já foram falados, Eu sei que né? tribo já. A gente já tem os nomes Os das tribos, tribos. sim. Mas. Eu não sei o nome dos totens, porque eu vi o vídeo Ah, da Letínios, que ela fala o nome das tribos, mas não sei como os totens estão ainda. Tô esperando o meu amigo receber a edição de luxo dele para poder pegar o livro emprestado. Eu já tenho o livro em inglês, aí eu não vou gastar de novo. então acompanhe aí, olha, a própria Vivi já deu a dica. Acompanhem o perfil da Letícia o Excel, que é a Letícios, que é ela quem é agora a embaixadora da World of Darkness aqui no Brasil, e ela está trazendo novidades do futuro lançamento de Lobisomem. Então acompanhe lá que ela tá com tudo bem quentinho em português para vocês acompanharem. Então continuando aqui. Às vezes a serpente chifruda iluminará você com o favor. Às vezes a serpente chifruda enviará você mergulhar de um penhasco. E aí diz Natália Barkman, Hagabashi Conselho Fantasma. E aí continuando. A Umbra é vasta e sempre em mudança. Às vezes guiando aqueles que viajam as suas incontáveis trilhas. Às vezes confundindo-as. Os lobisomens nas regiões selvagens espirituais encontram mistério, horror e até fascinação, mas acham que eles estão procurando e sobreviver às suas viagens são mais difíceis. Atravessar a Umbra é, em si, um exercício no mistério e convicção. Em alguns espaços de espíritos, o senso de lugar de alguém fica efetivamente um para um com o mundo físico. Alguém dá um passo e alguém viajou em um passo. Isso é, provavelmente, verdade para a vasta maioria da Umbra. Contudo, a nuance do assunto é que a Umbra não é construída para ser atravessada. Égua, isso aqui é forte. Deixa eu repetir. A nuance do assunto é que a Umbra não é construída para ser atravessada. Passo a passo, da maneira do mundo material. Seus habitantes nativos são em si criaturas de espírito, os quais nem necessariamente sequer caminham. Eles podem flutuar através da atmosfera espiritual ou pensam neles para o local desejado deles. Ou então entram na sombra espiritual do corpo de água de alguém e emergem de um corpo de água diferente e desconectado sem a consideração de como eles espacialmente vão para lá. Nos cantos mais profundos e sombrios do pesadelo, odiar ou devorar pode ser que os métodos terríveis de locomoção ou movimento da região resultam a partir deles. Como nunca, a compreensão dos Garou do que é e por que é está incompleto. Saber como navegar na Umbra é importante e um conjunto de habilidades primitivas que os Garou devem aprender. Algumas dessas lições incluem, presta atenção, a primeira, a navegação por analogia é mais confiável do que a navegação pela geografia umbral. Seguir as teias e padrões rígidos pode levar para um servo da Weaver que a matilha busca, ao passo que seguir as manifestações simbólicas associadas com o espírito em particular pode trazer a matilha para a presença dele. Seguir a sequência de paredes quebradas para encontrar a górgona e escute a risada da água caindo para encontrar o espírito do rio. Ou seja, você precisa observar o ambiente para saber o caminho a ser seguido. Próxima. Os espíritos conhecem as regiões nas quais eles habitam. Conversar com eles é uma ferramenta importante para navegar a região, mas os espíritos com frequência demandam pagamento pela assistência deles. A natureza de tal pagamento varia, mas pode incluir buscas, sacrifícios,
performance, atos de obediência ou ornatos. Tradicionalmente, essa recompensa dos espíritos é conhecida pelos Garou como Shiminagi, mas cada vez menos lobisomens jovens são familiarizados com esse termo aparentemente arcaico. Terceiro, os viajantes com frequência deixam rastros espirituais enquanto eles se deslocam através do mundo espiritual. Os garous treinados e espíritos locais conseguem seguir e interpretar essas trilhas, aprendendo algo sobre serem responsáveis no processo. Contudo, muitos habitantes do reino espiritual sabem como ocluir tais rastros ou disfarçá-los. Tá aí, galera. 3 formas de vocês conseguirem se deslocar. A primeira, aprendendo a ler o ambiente, é tipo como se fosse um rastreador. Você começa a observar os sinais e começa a seguir os caminhos desses sinais, e aí vai te levar a algo que de fato está no fim do túnel, que é o que você procura. Outra é conversar com os espíritos. Precisa aí aumentar aí umas bolinhas de sociabilidade com espíritos. Não tem para onde correr e vai pagar preço, porque o espírito não vai te entregar nada de graça. E o terceiro, que é o mais arriscado, é você ir marcando o caminho. Lembra quando você vai num labirinto e você marca nas paredes se já passou por lá? Pois é, dá para fazer isso, porém você vai ter que lidar aí com espíritos que vão te sacanear. E aí, se tu não te prestar atenção, tu te perde mesmo. Vivi, eu gostei muito dessas 3 formas que os garous podem usar para se deslocar na Umbra. Dá um clima mais tenso. Tipo, você não tá no parquinho, você não pode passear mais como se estivesse tudo bem e tranquilo. Você tem que ter método para se deslocar por lá, ou você vai se perder. E como a gente comentou ainda agora, se você se perder e chegar até o seu limite de vitalidade tomando dano, você vai morrer na Umbra. Aí acabou o personagem. Vivi, seus comentários. Gente, eu gostei principalmente de ter essas 3 metodologias aqui. Porque você que está lendo para jogar, você que está lendo para narrar, ele ajuda a ter ideia de que sim, a Umbra é hostil, mas você consegue fazer um desafio que pode ser resolvido. Porque colocar também uma Umbra, onde seus jogadores, se entrarem, vão ser totalmente barrados e só tem a chance de morrer ou correr, isso vai acabar sendo punitivo e esse jogo não vai, se tem uma proposta mais espiritual, não vai evoluir. Mais uma vez, são mecânicas que também valorizam cada tipo de personagem diferente. O personagem mais sensível vai sentir essas nuances de iluminações, aves, coisas que dizem que aquele espírito ou aquela ocorrência, aquele local está próximo ou não. Ou um rastreador mesmo, que vai descobrir que essas trilhas foram usadas por espíritos ou até, né, outras criaturas avessas aos garus que estão lá dentro, já que pode entrar esse pessoal, né, e não entende do jeito que o lobisomem entende aquele lugar. Então, assim, tipo, para muita coisa do livro eu gostaria que tivesse essa explicação, porque às vezes a gente consegue entender tudo naquele livro, no texto de prosa explicado. E muitas vezes a gente está confuso e você só bate o olho no livro e vê 3 pontinhos de destaque. Então, eu já gostei da apresentação de como esse texto aparece no livro. Isso eu já gostei bastante. E das ideias, eu achei, assim, ótimo para quem está começando a jogar e narrar, entender qual é a intenção da sensação. Mas eu nunca vou poder sentir um lugar que eu vou descansar na Umbra. Você pode ter esses oásis de paz com os espíritos. Mas a proposta da W5 é que isso é raro, porque os Garou falharam com Gaia, falharam com os espíritos. Então você pode sim, muitas vezes, só procurar esse lugar. Só que lembrem-se, não interessa. Os Garous são incapazes de mapear, de fazer uma estrada, de traçar um mapa. Porque a percepção dos próximos já não vai ser a mesma que a de vocês encontrando. Tem um item super valioso, que é uma lágrima de Gaia nesse cenário. Você pode buscar essa lágrima de Gaia para curar seu companheiro que se caiu para o Halglosk ou para o Arano, né? Caiu para o Russo. E por que é difícil encontrar? Porque você pode até chegar lá e ver que tem chance de nascerem mais
depois de algum tempo que você não imagina, mas podem nascer mais lágrimas ali. Aquele local é sensível, Gaia ainda ainda derruba seu choro ali, o que quer que tenha restado dela. Mas você não vai conseguir esse mapa para alguém, porque ele tem que estar na exata coisa que você sentiu. Então, eu acho que assim, essa parte das sensações e disso poder ser virado e usado pelos próprios espíritos da Umbra, eu acho que deixam assim claramente o quanto vai ser um mundo fora do nosso padrão, que muitas vezes pode sim tocar esse padrão, né? Pode ali parecer igual, a sensação pode ser igual, mas que ainda é um mundo que não aceita esse lobisomem totalmente. E reforça a ideia do lobisomem que não tem nenhum lugar em nenhum dos mundos, nem no mundo dos humanos, nem no mundo dos espíritos, que é um sentimento que, assim, eu acho, quando eu narro, né, eu converso muito com as pessoas que vão jogar comigo, e até quando eu vou jogar, eu converso com quem vai narrar para mim, se é essa sensação que a mesa quer ter mais forte ou mais fraca dentro do jogo, porque uma sensação de não pertencimento pode ser gatilho para muita gente, e não tem problema nenhum ser gatilho, porque o lobisomem vai trazer outros aspectos mais sérios e mais profundos que você pode tocar no seu jogo sem incomodar ninguém. Mas esse não pertencimento, né, se você é jogador velho, safo, que nem eu e o Raga, né, a gente sabe que, tipo, garoa aprontar, pintar, ficar nego com o espírito. Se você é um jogador novo e vai se deparar agora com os espíritos que também já não te querem, pode também dar gatilho, né? Pode ser uma quebra de dar gatilho. Então, discutam quanto vocês querem e o quanto desafiador vai ser essa Umbra, para que não vire sabe, assim, não é nem de vontade. Se você é um narrador que joga contra os jogadores, você não deveria estar narrando RPG, pelo menos Lobisomem Mundo das Trevas, que não é um jogo do contra. Tem outros sistemas para você e não tem problema nenhum jogá-los. Mas, tipo, para que você não seja apenas um narrador do contra e coloque o jogador em situações só de frustração. E, gente, esse lobisomem nunca mais voltar lá, porque ele voltou, já perdeu um cara no começo do jogo, já perdeu uma pessoa, sei lá, já explodiu a casa dele porque eles atraíram um espírito errado e eles nem fizeram nada. E também, tipo, a consequência de você deixar o seu caminho de pão, que nem João e Maria, e alguém ir ali e mudar o pão de lugar, também eu acho muito legal. Porque tudo que você deixa na Umbra pode ser usado pelos espíritos, porque afinal é a casa deles. Então, é uma consequência de você entrar no lugar. Que muitas vezes, quando a gente está jogando lobisomem, a gente acaba usando do poder do lobisomem, de força, de conhecimento, para abusar do espírito. E você ter um espírito respondendo para algo, gente, não precisa ser para matar, pode ser só para sacanear e dar mais volta, perder mais força de vontade. É muito legal você ter isso. Ter consequências de dificuldades, novamente conversadas e com proporção, eu acho que é a parte mais legal de lobisomem. Porque o grupo inteiro trabalha para resolver. Gente, desculpa, a garganta ficar seca. Tá um calor do caramba aqui em São Paulo. E a qualidade do ar tá de ruim para pior. Imagino. Bom, gente, fechamos a segunda parte do Encontrando a Umbra. Eu considerei esse conjunto de material muito bom. Ajudou, porque é o seguinte, gente. Num jogo de RPG não basta só você apresentar intenções. Você também tem que trazer junto mecânicas que façam com que essas intenções se materializem em jogo. Para que esse efeito esperado ocorra. Seja por uma rolagem de dado ou por um efeito gatilho, é importante ter. E esse trecho trouxe, não pode não ter sido exaustivo, mas com certeza direcionou testes para poder percorrer, gastos para permanecer na Umbra, metodologias para poder se deslocar. É disso que eu estava esperando nessa edição e pelo menos nisso me satisfez. Não vou dizer que foi 100%, mas minimamente me satisfez, porque me ajuda a trazer ao conhecimento de quem for jogar comigo que a Umbra ela é inóspita. E é isso que o jogo diz, e através dessas mecânicas é possível fazer acontecer. Então, tenham isso em mente se vocês forem jogar, principalmente quem for narrar. Tenham isso em mente na hora de colocar em jogo, porque é esse que vai dar o tom das rodadas. Vivi, suas considerações finais. Gente, também, eu acho que é um capítulo que
quando a gente está pegando uma edição, você nunca viu um RPG, o básico dele tem que te trazer o necessário para você entrar nesse universo. E assim, para um livro novo, de um cenário novo, que foca em jogadores novos, eu acho que ele explica muito bem como você começar a sua Umbra e colocar esse mundo no seu cenário. Para quem já jogou antes, e se você já jogou inúmeros RPGs, você vai ter inúmeras referências para trazer, assim como quem jogava antes, teve 30 anos de jogo para expandir conhecimento, gente. Isso é uma edição nova, com um mundo bem diferente do que a gente, infelizmente, não tão bom quanto a gente esperava que tinha chegado, mas com cabeça bem diferente do que a gente tinha no passado. Então, eu acho ele sim necessário para quem está começando a jogar agora e ele te deixa uma ferramenta satisfatória para você começar a jogar esse jogo e narrar esse jogo, que é a intenção de um livro básico. Deveria ter saído mais coisa? Você ia ter um livro de 500, 600 páginas. Pouquíssimas pessoas têm tempo hábil para ler atualmente, seja no celular lendo, seja em plataformas Kindle, Kobo, seja que onde você quer ler, ou num livro que, gente, o livro em inglês, ele pesa 1,5 kg. Imagina tu levando para o trabalho 1,5 kg e ele é encadernado grande, ele não é A4, ele é maior que um A4. Imagina carregar esse trambolho. Antes a gente carregava mochila na adolescência. Hoje o adolescente já está carregando uma caralhada de coisa na mochila dele para coisa que eles precisam. Então, assim, precisa de um conteúdo mais enxuto. Falta muita coisa. Falta. Então, demonstrem interesse. E a gente está, infelizmente, no capitalismo e é através de interesse que eles vão publicar mais. É uma bosta? É uma bosta. Sejam livres para usar as metodologias de acompanhar os lançamentos da forma que vocês quiserem, né? Mas estamos aqui, não podemos falar de tais metodologias. Então, tipo, demonstrem interesse, curtam publicações, apoiem a galera para mostrar que tem saído esse conteúdo e sair mais livros. E não sair livros tão grandes, porque, gente, enrola mais quem grande. pode sentar... Gente, não rola mais. Aí, tipo, a gente é velho, a gente lê 300 páginas por dia. Não lê porque a vida não dá. Nossa saúde não dá. O mundo não permite isso. Que bom que você consegue. Nossa, sério, mesmo. Que bom mesmo. Tipo, eu fico 6 horas no ônibus, eu leio no ônibus. Tipo, é uma pena você ter que ler no busão. Mas ainda bem que você consegue ler e se distrair do caos que é dentro de um busão. Porque, né, pelo menos em São Paulo, o busão é o inferno. Então, tipo, vão demonstrar, porque aí sai mais coisa. Ou, Storytellers Vault tá aí para apoiar também criadores independentes, que é registrado pela empresa, leva uma graninha desse pessoal, se eles colocarem à venda, mas você tem outras facetas e complementos que não necessariamente são canônicos, como está aqui, a gente viu e leu as regras para usar na Umbra, mas você tem alguém ali escrever, talvez seja alguém que concorde com você. Afinal, você que está investindo seu tempo lendo o livro, cabe a você ignorar ou não as regras que tem. É o que eu digo isso. Para mim, ele é útil sim e dá muito bem para narrar quando você tem esse acesso. Estamos esperando a versão em português que ainda não tem, né? Não tem PDF. Vamos ver como vai chegar, quem tiver, como vai lidar quem tem. Quem comprar aí a edição. E esperamos mais vídeos e mais comunicação da empresa para trazer essas informações para a gente, até como termos, para que a gente possa explicar com os termos certinhos que Exato. estão. E falar uma língua, falar assim, mais correto para você se achar no livro também. Verdade. E ajuda bastante. Porque, gente, são 300 e poucas páginas, 300 e poucas páginas. É pesado, é grande, é trambolhão para ler. Então, tipo, tem toda chance de sair uma edição muito legal. Pelo menos a inglês é muito legal de você ler. Mas não é o idioma mais acessível do universo, mesmo, muito menos aqui pro Brasil. Foi um golpe de sorte que eu consegui a mim. Mesmo. Bom, Vamos lá, gente. Só embarquem, cara. Vão para Umbra, conversem as normas, os véus, as normas de segurança e embarquem. Porque vai ser onde o jogo de vocês vai expandir de formas assim incríveis. Verdade. Gente, chegamos ao final de mais um Boteco de Lobisomem. Como eu já disse anteriormente, a gente já está chegando próximo do fim. Eu acho que não, acho que até a metade do ano, acho que se duvidar até abril, a gente já fechou o livro todo.
E aí eu pretendo lá abrir uma enquete para vocês que nos acompanham decidir qual livro de lobisomem suplemento, né? De lobisomem a gente dá continuidade aqui. Aí vai ser dedicado ao suplemento inteiro. A gente vai esmiuçar tal como a gente fez aqui com o W5. Também quero anunciar uma coisa para vocês. Eu notei que os vídeos em que eu explico mecânicas de Vampiro à Máscara são muito assistidos ao longo do tempo. Tem vídeos aí de 2, 3 anos atrás que ainda estão sendo muito assistidos. Contudo, fazer esses vídeos dá trabalho, tá bastante trabalho. E aí eu pensei que se existe uma forma de eu viabilizá-los, se alguém quiser consumi-los. Eu abri a opção de membros daqui do canal. Quem for abrir na página principal do canal, aqui do Rodrigo Hagabashi, vai ver que o link de membros já está disponível. E quem ingressar nele vai pagar mensalmente R$ 4,99. É um valor que eu coloquei em que eu vou me comprometer de entregar um vídeo por mês explicando alguma das mecânicas, seja de Vampiro à Máscara, seja de Caçador à Revanche ou de Lobisomem Apocalipse, nos moldes dos vídeos que eu já produzi anteriormente. Eu vou fazer todo um gráfico, toda uma explanação, slide por slide, para ir didaticamente ensinando como eu acho que funciona com as minhas interpretações. E eu vou dar prioridade para o que esses membros apontarem que desejam ver mecânicas explicadas. Eu vou, através da aba de membros, lançar enquetes e, através dessas enquetes, saber o que vão desejar de mecânicas sendo explicadas. Então, está aberto já lá o link de membros, podem se cadastrar, que quem já for lá entrando, já vou conversando e já preparando os futuros vídeos. É esse o meu recado. Vivi, suas palavras finais para a gente se despedir. Gente, continuem assistindo os vídeos aqui, né? A gente estuda, a gente faz as coisas para gravar com muito carinho, dá as nossas opiniões aqui no Boteco. Tipo, é muito bom quando vocês comentam, vocês dão ideias, vocês trazem perguntas. E estamos aqui, tipo, atualmente eu tô aqui só no canal do Raga, né? Tô dando uma fériazinha de RPG, até dos memes eu parei. E vamos seguir aqui, mandem mensagens, se inscrevam como membros, pra gente ampliar, né? Não é somente para lobisomem, as discussões mecânicas e tirar dúvidas. Tem tão pouco material, né, em português na internet. Então vamos aumentar esse material de consulta para ir ajudando a galera que ainda não pôs a mão no livro. Sempre ajuda a ter esses vídeos, tem. Isso aí. Falando isso como alguém que indica os vídeos daqui para os jogadores. Obrigado, Vivi. Então é isso, galera. Semana que vem viremos de Caçador à Revanche. Então aguardem pela gente. E aí agora, para finalizar, peço para que a Vivi junto comigo diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.